Ok, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer a presença de cada um, em especial do professor, do Dr. Renan, que está fazendo doutorado, né? Vou apresentar um pouquinho o Renan Neri Porto, falar sobre ele. Ele é escritor e pesquisador interdisciplinar e faz doutorado em Direito da Universidade de Westminster, nome difícil, em Londres. É, pode corrigir se você quiser. Sem problema, não se preocupe. Ok. Pesquisa sobre justiça espacial, ecologias indígenas e antropoceno, pensando nessas temáticas a partir do contexto de produção de cacau no sul do Brasil. É o autor dos livros Políticas do Rio Baldo e o Cólera e a Febre. Esse debate ele foi idealizado a partir dessa ideia de trazer esse tema para a universidade, né, que conversa com a minha pesquisa, que fala um pouquinho de xamanismo e relação com a relação humana e natureza, ou não humanos e não humanos e natureza. Eu li o artigo do Renan quando eu estava subindo subindo o Rio Negro, e achei bastante conveniente, porque muito que ele trazia conversava também com as minhas ideias, né, dessa desconstrução do indígena romantizado no sentido de grande protetor da natureza, ou indígena que, que, que tem um diálogo sempre harmonioso com a natureza. E na verdade, a partir dessa conversa que a gente vai trazer, pretende-se explorar o conceito de ecologia presente na obra de Davi Copenau e Bruce Albert, o livro A Queda do Céu, e, com o apoio de estudos antropológicos da etnologia ameríndia, principalmente Bruce Albert e Eduardo Viveiros de Castro. Eu vou passar a palavra para o Renan, para ele continuar esse debate, e espero que todos tenham um bom proveito. Muito obrigada. Obrigado, Carolina. Obrigado, Rui. Obrigado todo mundo que está aqui presente. Também estou muito curioso pela forma como vocês estão lendo o Copenhague em Portugal. Embora o livro do Copenhague seja um livro que esteja pensando principalmente o contexto da Amazônia, grande companheiro aqui de jornada em Londres. Enfim, embora seja um livro que esteja pensando principalmente o contexto da Amazônia e a ecologia Yanomami e o contexto dos povos indígenas da Amazônia, acho que é um livro que, tal como o Copenhague diz, é um livro endereçado à sociedade branca e à sociedade não indígena. Eu acho que é um livro que também interessa a Portugal por um contexto que também está acontecendo aí, que é a mineração, a intensificação de extração de lítio, por exemplo, que eu sei que é algo que acontece em Portugal. E é um livro que questiona eu diria, essa máquina modernizadora do Ocidente que se apropria do planeta enquanto matéria a ser extraída, modificada, para atender os interesses humanos e, principalmente, de grupos específicos que se beneficiam mais desses modos de extração. Eu queria comentar coisas relacionadas ao conceito de ecologia do livro, a forma como eu leio esse livro, mas também trazer questões de como esse livro contribui para o meu trabalho e para a minha pesquisa. Eu sou de um pequeno povoado de trabalhadores de cacau no interior da Bahia, do estado da Bahia, no Brasil. É um povoado que começou principalmente com pessoas indígenas, incluindo meu bisavô, e minha família trabalha ali, vive ali há 4 gerações. Na minha pesquisa, o meu projeto de pesquisa original era um projeto focado no Copenhague, em que eu pretendia
desenvolver com Schopenhauer, com o livro do Schopenhauer, algo que eu vinha fazendo em trabalhos anteriores. Deixa eu mostrar para vocês. No mestrado eu fiz esse livro, que é o Políticas de Riobaldo. Riobaldo é o narrador principal do romance de João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. É uma novela, é um romance, né? E desde a graduação eu realizava uma pesquisa em Direito e Literatura, buscando investigar como obras literárias organizam um certo sentido sobre o mundo, que traz certas pressuposições éticas, traz também consequências políticas, etc. E nesse trabalho de mestrado eu tentei investigar o conceito de justiça na obra do Guimarães Rosa, o livro O Grande Sertão Veredas. Eu usava ali ferramentas da crítica literária para entender a composição daquela obra e investigar canais de comunicação e certos deslocamentos conceituais entre a discussão literária, como aquela discussão literária se referia também a contextos empíricos, e como eu poderia fazer esses deslocamentos entre a obra literária e a teoria do direito, a filosofia do direito, a filosofia política. No caso no caso da Queda de Céu, eu não estou tratando de um livro literário. Existem muitos trabalhos que tratam a Queda de Céu como literatura indígena. Claro que literatura não é apenas algo apenas orientado ao entretenimento, ou a a uma certa degustação estética. A literatura também traz formas de pensamento, mas eu acho mais interessante seguir, por exemplo, a sugestão do Eduardo Viveiro de Castro e ler A Queda do Céu como uma obra de contra-antropologia ou antropologia reversa. Essa obra, ela teve algumas experiências que eu tive tentando publicar esse artigo que saiu em português, e eu espero que seja publicado também em inglês, mas teve algumas dificuldades que eu tive ao tentar publicar esse artigo em inglês, que dizem muita coisa sobre certas relações de poder que envolvem a leitura desse livro e o lugar do Schopenhauer nas discussões teóricas e o lugar desse livro num debate acadêmico. Porque tiveram muitos feedbacks que eu recebi que entendiam o livro como algo que parecia um grande projeto de um antropólogo francês que foi lá, passou muito tempo na Amazônia e teve essa ideia talvez extravagante de escrever um livro junto com um indígena, mas que é um tipo de perspectiva que dá à autoria, dá o protagonismo do projeto do livro ao Bruce Albert. E acaba entendendo o lugar do Schopenhauer como um lugar que precisa ser tutelado, que precisa ter o suporte do etnólogo para poder falar, para poder se expressar. Quando, na verdade, o livro, isso está no livro, isso é narrado no livro, isso tanto na apresentação, o prefácio do próprio Schopenhauer, quanto no texto final do Bruce Albert sobre o pacto etnográfico, isso é destacado, como o livro foi um projeto do Schopenhauer e que convidou o Bruce Albert para uma colaboração de tradução e produção desse livro. Eu acho que o livro, eu acho que uma das contribuições que eu acho mais interessantes no movimento do livro é como o Schopenhauer ele consegue inverter a relação etnográfica tradicional, em que etnógrafos brancos vão para
para territórios indígenas descreverem a forma como pessoas indígenas pensam, vivem, etc., extraindo dali um certo, digamos, uma certa mais-valia epistemológica, um certo modo de extração epistêmica. E o Schopenhauer, ele se coloca ali não como alguém que meramente se apresenta e descreve a si mesmo, mas como alguém que pensa as sociedades brancas e os modos de viver das sociedades não indígenas a partir da perspectiva indígena, a partir de sua perspectiva xamânica. Isso no meu trabalho, embora a pesquisa o caminho que a minha tese tomou não seja o de um comentário ou de uma análise focada na obra do Davi Copenau, esse livro eu continuei lendo ele ao longo do meu trabalho, porque é um livro que mexeu muito comigo, me afetou bastante e me trouxe coisas importantes para pensar a minha pesquisa também. Uma delas é como eu posso também descrever o meu trabalho. Eu falo muito do lugar de onde eu venho e vou pensando problemas de modernização, de ecologia, a partir da formação do meu povoado e a partir do desenvolvimento da agricultura cacaueira. E eu acho que um fato interessante, embora eu me considere uma pessoa de descendência indígena e assumo isso também como posição política, pelo fato de que essa memória e essa identidade foi radicalmente apagada no lugar de onde eu vim. E embora eu seja de uma família que tenha, né, uma ascendência misturada, inclusive também minha bisavó era portuguesa, eu, pelo modo como eu cresci na zona rural, pelo lugar onde eu cresci, pela terra onde eu cresci, eu também me entendo hoje como uma pessoa de descendência indígena. E ao fazer uma autoetnografia e tentar descrever questões relacionadas à ecologia do cacau, ao trabalho, à história da minha família, à minha própria história, existe uma diferença que é interessante e que eu acho que o Schopenhauer tem a ver com essa inversão da relação etnográfica que o Schopenhauer faz, que é o problema de quando a gente narra e descreve um lugar do qual a gente traz também uma carga desse lugar, a gente é referido a esse lugar, a gente faz um tipo de descrição que é quase que, ou é praticamente também uma apresentação de si. Então, ao fazer isso, existe um problema que é como descrever esse lugar, e como a descrição é, ao mesmo tempo, um enfrentamento de perspectivas hierarquizadas e que impõem sobre esse lugar uma inferiorização, ou que impõem sobre esse lugar um conjunto de estereótipos, um conjunto de restrições, inclusive sobre o falar, sobre o pensar, sobre o escrever, ou que se espera de pessoas desse lugar que se comportem, que realizem um certo estereótipo, um certo tipo de papel. Eu acho que isso é uma das contribuições muito interessantes do Schopenhauer, né? Ele ser um autor indígena, ser um pensador indígena, inclusive tem um podcast que ele diz que ele fala em torno de 7 ou 8 línguas indígenas. Ele é um intelectual de uma outra sociedade, com outras linguagens, com uma outra tradição intelectual. E essa obra ela é um esforço de tradução desse autor, felizmente ainda vivo, apesar de todas as ameaças que já sofreu. Eu penso ela como uma obra de porte teórico, né,
apesar de todas a semântica já estabelecida sobre o que significa uma teoria, o que é uma teoria, mas considerando que a teoria é principalmente uma organização de enunciados para descrever acontecimentos, né? Ela é uma organização do discurso, uma organização de um certo modo de raciocínio, para descrever o que nos acontece e para produzir sentido sobre a experiência e sobre os acontecimentos. Eu acredito que o Schopenhauer faz isso, embora não seja do mesmo modo que um discurso científico e também sem pretender, sem esperar uma validação científica para isso. É um discurso xamânico, é um discurso de uma sociedade, de alguém de uma sociedade que resiste a desaparecer, e nós, enquanto acadêmicos, intelectuais, trabalhando na universidade, que lidemos com isso. Então, precisamos também das ferramentas etnológicas e outras ferramentas de tradução para pensar como compor com esse discurso que é diferente, que contrasta os nossos métodos, os nossos modos de fazer ciência. Eu penso essa obra, embora não seja tão eu penso ela dividida em 3 partes, mas essas 3 partes elas não estão separadas, né? O livro é organizado em 3 partes. Não seria tão verdadeiro, tão estrito dizer que a obra tem realmente esses 3 focos de modo separado, ou que foi projetada a partir dessa forma, mas a forma como eu leio, né, é uma obra que está fazendo a narrativa de uma cosmologia, de um modo de compreensão da natureza, do território onde se vive, do conjunto de outras espécies vivas com as quais se compõe e se tece a vida. A primeira parte do livro é um discurso principalmente focado na cosmologia Yanomami. Isso não vai desaparecer ao longo do livro, mas eu acredito que quando capítulos como o capítulo 4, sobre o ancestral animal, ou sobre os primeiros capítulos, falando sobre o surgimento dos primeiros espíritos, dos primeiros seres, etc. É um discurso bastante focado na cosmologia Yanomami. A segunda parte diz muito sobre o encontro com os não indígenas, sobre a invasão de diferentes exploradores, caçadores, mineradores, etc., em terra Yanomami, e a violência desse encontro, a violência causada por esse encontro. E a terceira parte, ele discute principalmente os modos de viver em sociedades não brancas. Quando ele discute, ele relata as suas visitas a museus em Paris ou Nova York, ou os modos de viver na cidade. E tanto ao final da segunda parte do livro, quanto na terceira parte, quando ele fala sobre o ouro canibal e a extração de minérios em terras Yanomamis, quando ele fala da produção de mercadorias e etc., ele linka isso à destruição da floresta. Enfim, teve alguns conceitos que eu foquei mais quando eu escrevi o artigo sobre o Schopenhauer. Eu foquei principalmente no conceito de ecologia, tentar entender qual é o conceito de ecologia que está ali. Uma coisa que o Schopenhauer já elabora, né, principalmente através da palavra, do conceito de Urihiá, que pode ser traduzida como terra-floresta ou mundo-floresta. E que se refere à floresta não como uma entidade exterior, distante ou inerte, como uma parte, dentre outras, do mundo,
mas como mundo mesmo, como algo que nos envolve, como algo em relação com o que nós vivemos, né? Eu lembro, eu tenho uma outra fala dele que ele fez na Universidade Federal de Minas Gerais, e, e que está num artigo que eu cito no meu artigo, em que ele fala bastante também sobre o conceito de Hutucara. Hutucara se referiria ao céu, mas também ao universo, a algo que também nos cobre. E ele diz que a Urihiá, essa terra-floresta, esse mundo-floresta, é o cabelo da Hutucara, e que nós estamos sentados na barriga ou no colo da Urihiá. Tem um certo modo de compor o arranjo cosmológico nesse livro, que ele vai construindo ao longo do livro. Né, ele fala, por exemplo, no capítulo 4, sobre o ancestral animal, né, quando ele remete ali a um tempo de formas pré-individuadas, né, de um tempo mítico, um tempo em que os seres ainda não estavam diferenciados, não foram diferenciados enquanto humanos, pacas, jaguares, onças, diferentes animais ou plantas diversas, etc. Existia um certo informe, um certo caos que ao longo do tempo vai se diferenciando e se individuando em diferentes formas. Mas algo que é registrado pela etnologia amazônica, isso é muito presente no Viveiro de Castro, principalmente, e é uma das bases principais do desenvolvimento do perspectivismo ameríndio, é a ideia de que, para essas sociedades, no início, nesse tempo mítico, todos eram humanos, né? A palavra que se refere ao humano nas linguagens indígenas é uma palavra que se refere pode ser atribuída a todos os seres, né? E aí, à medida que esses seres eles vão se transformando e ganhando outras formas, eles vão se tornando plantas, diferentes espécies animais, peixes, etc., ou perdendo seus corpos e se tornando os espíritos da floresta, os chapiris, né? Na cosmologia Yanomami, todo ser carrega um duplo virtual e espiritual que são os chapiris. O xamã, ele é alguém que tem o papel, que pode, que exercita uma prática de conseguir acessar novamente esse passado mítico, esse tempo mítico, né? O xamã é uma espécie de homem espírito, alguém que consegue acessar esse entrelugar entre o mundo atual e o virtual, entre o mundo das gentes Yanomami e o mundo dos espíritos. E nesse encontro, que no caso dos Yanomamis, né, o lugar, a experiência do sonho, o sonho induzido também pela planta, pela Yancoana, para induzir o transe xamânico, são experiências que dão lugar a esse encontro com o mundo espiritual. Isso já carrega uma consequência de que, ao se relacionar com outras espécies, se pressupõe ali que essas outras espécies elas carregam essa virtualidade comum ao humano, de que num passado mítico esses seres carregam uma mesma substância, digamos. Eu acho que isso é um contraste muito forte com a cosmologia cristã, por exemplo, em que apenas um ser específico foi criado enquanto humano, ou mesmo a cosmologia no sentido de, né,
de uma filosofia da natureza, cosmologia científica, como a teoria da evolução, que é né, também uma teoria sobre a natureza, sobre o desenvolvimento das espécies, em que apenas um ser específico, numa miríade de linhas de evolução, apenas um ser específico se tornou humano. E essa cosmologia Yanomami, ela desafia profundamente o antropocentrismo, a centralidade do humano em relação às outras espécies. O Schopenhauer, ele também narra que no início dos tempos, o Amama, que é o demiurgo primeiro, né, um dos primeiros espíritos, ele, ao organizar esse caos primordial num arranjo cosmológico, ele, ao estender o céu, a Rutukara, né, ele finca nos horizontes distantes da Terra, né, e quando ele estica, ele estende a Rutukara sobre a Urihiá, sobre a floresta, e finca com metais muito fortes, pesados, densos, a sustentação desse céu. Quando as práticas de mineração, de extração de minérios, abrem o corpo da Terra, e o Schopenhauer descreve a Terra como um corpo, como um ventre que é rasgado, e que suas entranhas são expostas para fora. Ele descreve isso como algo realmente violento, agressivo, que libera um conjunto de substâncias que são nocivas para a saúde humana, e para a saúde, enfim, não só das gentes Yanomami, mas também, né, das gentes não humanas, para outros animais, etc. É a toxicidade liberada pela mineração. Vide, por exemplo, o caso do crime ambiental da Vale no Brasil em 2015 e 2016, em Mariana e Brumadinho, em que uma barragem de resíduos tóxicos rompeu e matou um rio, que é o caso do Rio Doce, né? Que é base também para os modos de vida de vários povos indígenas ali, como o povo Krenak. O Ailton Krenak, outro autor indígena, fala muito disso, do Rio Doce, etc. Então, quando a mineração ela rasga o corpo da terra para extrair esses materiais que mais tarde serão transformados em mercadorias, todos nós carregamos um pouquinho disso nos nossos bolsos, né? Nesse computador, nos nossos celulares, a gente traz resíduos de minerais que são extraídos de terra de outros povos. Quando a mineração faz isso, ela chacoalha, ela abala as bases de sustentação do cosmos. Ela, ao abalar isso, ao arrancar aquilo que o Mama, no início dos tempos, fincou nas profundidades da Terra para sustentar o céu, ela desfaz esse arranjo cosmológico em que se vive, em que estamos envolvidos, com o qual nós vivemos, né, que é a Urihiá, o mundo floresta. E ao rasgar isso, ao abalar esse arranjo cosmológico, esse céu ele pode desabar, né? Como no discurso do Schopenhauer, esse céu já desabou antes. Houve um primeiro céu que desabou e que levou todo o mundo ao caos. Esse mundo voltou a se rearranjar e agora o mundo pode voltar ao caos de novo. O discurso da queda do céu é um discurso de uma entropia cósmica. E o lugar do xamã dos povos indígenas, a forma como eles se colocam nisso, é como mantenedores de um equilíbrio que é instável. Quando o Schopenhauer fala da natureza, da relação com os espíritos, ele não fala de algo como está dado, de uma ordem que está dada, e com a qual se vive em harmonia o tempo todo. Os povos indígenas não são ecologistas espontâneos que vivem em completa conformidade
com esse mundo. Fazer isso seria meio que uma forma de colocá-los como completamente imersos, como uma figura completamente imersa num fundo, e subtrair deles também um lugar de consciência, um lugar de intelectualidade, um lugar de compreensão do que acontece, compreensão das dinâmicas desse mundo, e capacidade de descrever, de explicar isso. Tem um artigo do Bruce Albeck que eu acho excelente, assim, eu trabalhei com esse artigo também, que é o Ouro Canibal e a Queda do Céu, Crítica Xamânica da Economia Política da Natureza. Esse texto é excelente, eu recomendo muito, gosto muito desse texto. Que é um texto que ele fala tanto das práticas políticas dos povos indígenas, como eles se apropriam do discurso do estrangeiro, das pessoas não indígenas, e buscam fazer alianças, buscam se apropriar de certos termos, como Schopenhauer se apropria de ecologia, etc., né, de linguagens não indígenas, e reelabora esses conceitos estrangeiros a partir das suas próprias cosmologias. E nesse artigo também o Bruce Albert fala dessa instabilidade da natureza e do xamã enquanto alguém que trabalha para a regulação de um certo termostato cosmológico, né? Algo que tenta conter uma tendência de entropia da própria natureza. Existe uma tendência pulsante de que as coisas voltem ao caos. E o xamã, ele trabalha para conter isso. Ao final do livro, o Schopenhauer termina falando da morte dos xamãs, né, os últimos xamãs, e como a morte do xamã será também uma ameaça, também será morte para as sociedades não indígenas. Enfim, eu peguei o livro aqui para talvez procurar alguma citação onde ele diz isso, mas eu acho que é suficiente. Eu gostaria de conversar mais com vocês agora, saber as impressões de vocês, e a gente vai dialogando e trocando mais. Obrigado. Muito obrigado, René. Impressionante este périplo pela obra, com essa densidade, esse conhecimento da cosmologia, precisamente, Yanomami. Muito obrigado pelas palavras e pela partilha. E pelo convite à leitura, sobretudo. Eu acho que foi isso também, para quem não conhece, é uma obra incrível, que vale a pena, de facto, termos contacto, porque ela demonstra tudo isso que o René falou e, ao mesmo tempo, também aponta cenários para o futuro. E, se calhar, eu acho que começava por aí. Ela, ao mesmo tempo, também aponta algumas possibilidades de futuro, não é? Uhum. Possibilidades de futuro. Sim, ou seja, através desta questão do céu que pode desabar. Eu acho que o Schopenhauer e o Albert aqui também possibilitam, de certa forma, um olhar para o futuro diferente. O que é que nós podemos fazer, não é? E aprender, sobretudo, com aquela cultura. Uma coisa interessante é que o Schopenhauer ele tem uma preocupação com os limites da nossa imaginação. Ele comenta como a produção de mercadorias e o acúmulo de mercadorias, o apego à mercadoria, né, a paixão pela mercadoria tá ligada à destruição da floresta, mas ele fala também como essa paixão pela mercadoria é como uma fumaça que torna nosso pensamento opaco, torna nosso pensamento, tira a velocidade do nosso pensamento. Ele diz que
ele fala, os brancos não conseguem sonhar tão longe. Ou então ele diz, tem uma frase que é muito citada, né, que os brancos dormem muito, mas só sonham consigo mesmo. Então, existe ali uma preocupação de liberar as possibilidades do que pode ser pensado, do que pode ser imaginado. Existe uma luta, uma resistência contra uma disciplina mental, para falar junto com Ailton Krenak, uma certa monocultura mental, né, que reduz as possibilidades de florescimento das nossas mentes, né? Eu acho que a modernização, eu uso bastante o trabalho do Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro que estudou a urbanização de cidades do terceiro mundo em diferentes lugares do mundo. E o Milton Santos ele fala da modernização como a imposição de sistemas técnicos hegemônicos sobre outros sistemas técnicos, sobre outros modos de vida, sobre outros modos de organizar a vida. E a modernização ela é esse processo de homogeneização do planeta, né? De homogeneização das formas de vida, em que tudo é transformado em relações de consumo, em relações de trabalho, em mercadoria. Enfim, eu acho que principalmente a primeira parte do livro, da Queda do Céu, eu acho impressionante. A primeira vez que eu li, assim, eu não conseguia processar tudo, porque eram, sabe, muitos nomes de chapiris e de espécies e de coisas que uma multiplicidade de seres que ocupa essa imaginação e que também me parece ter uma relação muito íntima, muito ligada ao modo de viver, ao modo de estar nesse mundo. Uma coisa que o Viveiro de Castro costuma falar é como nessas sociedades que seriam supostamente mais lentas, ele usa o termo sociedades frias do Lévi-Strauss, existe um pensamento quente, né? Pode existir talvez uma lentidão maior na transformação dos modos técnicos de viver, de trabalhar, etc. Eu acho que a sociedade ocidental ela é viciada em inovação. Acho que a gente acaba também sendo viciado em estímulo, em novidade, de um modo que a gente não consegue suportar o mero fato de estar vivo. A gente precisa do tempo todo, né, do consumo de estímulo audiovisual ou químico para ocupar um certo vazio. E nessas sociedades, isso é uma coisa que o Viveiro de Castro traz, como a experiência xamânica, o transe xamânico, é uma forma de aventura, uma forma usando o termo também do Ailton Krenak, de dança cósmica, de dançar com a vida, de se envolver com esses outros seres, né? De ter um encontro com o mundo em que se habita. No último livro, Futuro Ancestral, do Ailton Krenak, ele fala que nós humanos nos acostumamos a uma função muito pobre de consumir a Terra, de consumir o planeta. E a gente não consegue curtir, se envolver com a diversidade, a riqueza que esse planeta tem. Eu acho que, enfim, em relação às imagens do futuro, né, isso é interessante, o que se contrasta ali a essa iminente entropia cósmica, que é a queda do céu, é uma liberação das possibilidades de imaginar e de se relacionar com a realidade, né? É uma liberação da imaginação e das nossas capacidades sensíveis. Bom, temos aqui muito food for thought. Carolina, ou outra pessoa, força. Achei super interessante como que você conseguiu trazer a mesma linha de raciocínio que você teve no artigo agora na sua fala. Muito obrigada, Renan, foi super esclarecedor. Eu queria trazer um pouquinho o debate para esse contexto atual que a gente está vivendo,
do marco teórico, né? Marco temporal. Marco temporal, desculpa. Marco temporal que diz que os indígenas só vão ter direito às suas terras aqueles que estivessem, assim, estão ocupando desde até 1988, né? E contextualizar isso com essa emergência climática que a gente tem hoje, essa crise climática, que muitos veem o conhecimento ancestral, o conhecimento indígena como uma forma de encontrar outros caminhos para um desenvolvimento, né? Não um desenvolvimento, para um viver, né? Para um possível futuro. No seu artigo você comenta um pouco sobre essa questão do indígena idealizado, né? Pelos brancos, que é o indígena salvador, e o indígena que está em harmonia com a natureza, e na verdade você até comentou aqui que não é exatamente isso, né? É uma constante negociação, e tem uma técnica, né? Eu acho que no livro da Queda do Céu ele traz muito sobre essas técnicas de, de conversas, né, com outros seres, né? Seja eles do tempo, do clima, enfim. Eu gostaria um pouquinho se você comentasse um pouquinho assim sobre, acho que até um pouco conversando com a pergunta do Rui, desses caminhos assim, e até num contexto político também. Como que você vê assim essa também mobilização dos próprios indígenas, né? Eu acho que isso também está sendo um movimento muito interessante que a gente está vivendo, que eles estão no espaço constitucional também, né? Acho que, enfim, é só abrir um pouco esse debate, se você puder. Uhum. Tem questões que me intrigam muito e que eu não sou capaz de responder, mas que são interessantes de serem colocadas, elaboradas, principalmente esse fato de que muitas vezes nós colocamos uma expectativa de que aqueles povos que são os principais os principais prejudicados por essa história de 5 séculos de um modo colonial de habitar o planeta, de um modo extrativista e de um modo de depredação que toma o planeta em todas as suas dimensões. Esses mesmos povos que foram tão afetados por isso e que, né, ainda correm o risco de desaparecer, são agora os primeiros chamados a salvar o planeta, a salvar uma sociedade que quase os fez desaparecer, né? que tenta fazê-los desaparecer. E aí eu me questiono como a gente consegue tecer alianças cosmopolíticas nas cidades e em outros lugares para conter essa máquina modernizante, essa máquina de depredação e de extração de todas as capacidades energéticas e vitais do planeta, que transforma tudo em mercadoria, e inventar outros modos de vida, né? Como nós, em territórios, né, outros, né, nos constituímos também enquanto sujeitos coletivos cosmopolíticos. Eu acho que a obra do Schopenhauer é, sobretudo, um convite a esse tipo de aliança. Isso me faz lembrar também Eu vou, depois que eu terminar de falar aqui, eu pego no Google e coloco aqui no chat para vocês a carta que o Denilson Baniwa, um artista indígena, escreveu na ocasião da morte de Jaides Bel, outro artista indígena. E o Denilson Baniwa, ele fala dessa pressão, dessa sede, né, todos os olhos voltados para eles e esperando que eles façam alguma mágica ou que eles tragam agora um mundo novo, e, 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 da exotização sobre eles enquanto artistas indígenas.
que levou né, o Jaides Bel à morte, né, a decidir não fazer mais parte disso e migrar para outro plano de existência. E, enfim, eu deixo essa questão, porque eu acho que a gente precisa nos desafiar, nós precisamos nos desafiar a compor esses outros modos de vida. Eu também não tenho nenhuma solução para isso, porque eu sou um imigrante em Londres, eu faço essa pesquisa, eu tento compartilhar isso aqui com vocês, mas em Londres também é um lugar, Londres é o lugar mais modernizado que eu conheci. Eu não viajei o mundo todo, mas quando eu pensei em estudar sobre modernização e falar de modernização, foi também um modo de objetivar aquilo que marca uma diferença antropológica, que a modernização ela não é apenas técnica, ela também hierarquiza experiências sociais. A modernização, na minha pesquisa, no meu trabalho, ela nomeia também esse vetor de diferenciação que faz com que o lugar de onde eu venho seja visto como um lugar inferior a Londres. Enfim, Londres é um lugar extremamente neoliberal, individualista, onde é difícil compor relações. Opa, eu pensei que tinha caído aqui, mas foi só a minha tela aqui Não, que está. que saiu aqui da conversa, desculpa. Enfim, eu tô muito interessado também em aprender sobre isso. Eu não tenho as respostas, eu estou elaborando perguntas e estou interessado em colaborar, em experimentar, encontrar como a gente pode tecer essas outras agências cosmopolíticas, etc. A gente precisa ir inventando isso, ir experimentando. Eu acho que tem um processo também de, às vezes, mergulhar mais fundo na desilusão, ir fundo no sentimento de frustração, de desencantamento do que do que o mundo não nos deu, para no final ali, enfim, eu acho que talvez não exista final, mas em algum ponto a gente encontrar de novo essa realidade que nos toca, sentir de novo esse sol que esquenta cada vez mais e que, enfim, e assumir um modo de viver diferente e um modo de compor diferente com as outras pessoas ao nosso redor. Eu acho que tanto o Schopenhauer, quando ele fala dessa abertura das possibilidades de imaginação e tal, e das nossas capacidades de sonhar, o Krenak também, quando ele fala da dança cósmica e desse esse reenvolvimento com a vida, eu acho que eles dizem muito sobre o prazer de estar vivo, né? De reencontrar isso, porque eu acho que todo o discurso da mudança climática e dessa entropia cósmica, ela nos deixa desesperados e com razão, mas ao mesmo tempo isso tem um lado perigoso de nos deixar paralisados e incapazes de agir. Enfim, eu sou um acadêmico, eu tenho que pagar contas e etc. Assim como qualquer pessoa, eu tenho que fazer um certo sacrifício para desenvolver o meu trabalho numa sociedade capitalista. E a sensação que eu tenho é que a gente vai tentando segurar um mínimo de garantia futura quando tudo ao nosso redor vai roendo e devorando essas garantias, né? O Schopenhauer ele fala da mudança climática como uma vingança do planeta. Pode ser que em algum momento a Terra realmente nos force bruscamente e da pior forma possível a mudar o nosso jeito de viver. Por exemplo, a minha família ainda mora
no povoado onde eu cresci, é um lugar muito bonito, rodeado do bioma de Mata Atlântica, que coexiste em parte com o cacau. O cacau é uma monocultura, mas ao mesmo tempo precisa de sombra, e isso acaba permitindo que algumas outras espécies de árvores sejam mantidas ali. Mas aquilo que o meu pai ganha, meu pai tem 65 anos de idade, ainda trabalha na roça, ainda não conseguiu se aposentar. O que ele consegue ganhar ao longo de um ano trabalhando com cacau, e é um trabalho muito pesado, um trabalho duro, é quase o mesmo valor de uma bolsa de doutorado em Londres de um mês. Então, como pode ser possível retornar a viver na Terra quando todo o contexto econômico impossibilita as pessoas de viver ali? A maior parte dos meus amigos de infância, eles vivem em São Paulo, né? Até onde eu sei, eu acho que, se eu não me engano, metade, ou pelo menos um terço do planeta, vive nas grandes cidades. Você pegar São Paulo, só uma cidade do Brasil. O Brasil tem mais ou menos 200 milhões de habitantes. Só São Paulo tem 20 milhões. 10% da população brasileira está numa cidade só. O Brasil tem milhares de cidades. A cidade é a forma moderna por excelência, né? É aquela forma produzida pela modernização. É o lugar de concentração das técnicas. Então, eu acho que, enquanto pesquisadores, enquanto acadêmicos, a gente também tem um desafio de reimaginar essas técnicas e uma redistribuição dessas técnicas para tornar possíveis modos de viver sem essa separação radical entre cidade e espaço fora da cidade, entre cidade e floresta. Eu gosto bastante do conceito de cosmotécnica do filósofo chinês Yuki Hui. Eu acho que é um conceito que traz várias possibilidades. Enfim. Mais questões, seguramente, que aqui a parte da audiência gostaria de questionar ou colocar alguma sugestão, alguma pergunta. Rosário, Aparecida, Nadine, bem-vinda também, que bom ver. Joana, Alexandra, força! Não se sintam acanhadas. Desculpe, eu estava a tentar ligar o microfone, fiz várias coisas antes de conseguir ligar o microfone. Então, tenho uma questão que não sei muito bem como a colocar, e até tenho assim algum receio de a colocar. Estou a dizer alguma coisa daquelas, e pá, isto não se diz, isto é errado. Mas acerca desta ideia evolucionista, não é? Que é muito uma ideia do Ocidente. Mas, de certa forma, eu não li a obra, não é? Mas pensando um bocadinho nas cosmologias indígenas, se de certa forma também não tem uma ideia evolucionista, ou seja, no sentido, há um princípio e depois há uma evolução ou não? É um bocado uma dúvida que eu coloco. Como é que pode, o que é que me pode dizer sobre isso? Uhum. Obrigada. Em relação à evolução, primeiro acho que começar pelo contraste. A modernidade, a modernização, ela tem um horizonte linear orientado ao progresso, a uma contínua invenção técnica, aprimoramento dos meios técnicos, aprimoramento das soluções técnicas. E importante considerar que a técnica ela é sempre aquilo que media a nossa relação com a matéria ou com a natureza, né? A gente usa uma faca para cortar um queijo, ela media ali uma ação, uma intervenção sobre certa matéria. A gente cria técnicas que fazem mensagens ou imagens, como está acontecendo agora, e som, atravessar o espaço, atravessar a emissão, né, que vai do meu corpo em Londres até os corpos de vocês em Lisboa, onde vocês estiverem. A modernização ela está o tempo todo buscando aprimorar, inventar reinventar essas soluções técnicas. Isso não é necessariamente em si um problema,
Toda a natureza, inclusive as plantas, etc., estão o tempo todo criando soluções para coexistir com o seu entorno. O Schopenhauer ele fala muito da floresta como um ser que é inteligente, né? Ele diz a floresta é inteligente e pensa tanto quanto nós. Num discurso científico, a gente pode encontrar, inclusive nas teorias evolucionistas, como essas diferentes espécies elas criam soluções de adaptação para sobreviver e se manter, né, em seus diferentes ambientes. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu estava na roça com meu pai, ele me mostrou uma planta que cresceu curva. Ela fazia uma curva assim. E ela estava debaixo de uma árvore maior. E o meu pai falou, olha, aquela planta, ela cresceu desse jeito porque ela está buscando sol, ela precisa do sol. E enfim, ela se curvou para conseguir alcançar onde o sol bate. Teve outra planta nesse mesmo lugar que ele me mostrou, que ela estava perto do rio e tinha as raízes completamente voltadas para o rio. As raízes se curvavam todas em direção ao rio. E meu pai me explicava que aquela árvore estava buscando água, ela precisava de água, enfim. Todas essas outras espécies, elas também estão buscando essas soluções para os seus modos de viver nos seus ambientes, embora em temporalidades diferentes. Mas o que a modernização e essa temporalidade linear, orientada ao progresso, ao desenvolvimento sem fim, desse fronte de modernização faz, é ignorar completamente que essas outras espécies estão fazendo isso. Desenvolver um modo de vida completamente orientado às necessidades humanas, ignorando que o humano também é parte dessa terra. Tem uma frase do antropólogo americano Gregory Bateson, que eu cito no meu artigo sobre Schopenhauer, que ele diz que o ser que triunfa sobre seu próprio ambiente põe em risco a si mesmo. Em algum momento ali do artigo, eu digo que as tecnologias as sociedades amazônicas, eu não lembro exatamente assim como eu disse, mas é basicamente a ideia de que são sociedades que aprenderam a existir, a desenvolver enquanto sociedade, enquanto o termo desenvolvimento já é muito carregado, mas são sociedades que aprenderam a existir em correlação, em codependência, e com sensibilidade mais aguçada para a composição com outras espécies. Aquilo que a modernização não faz, que é ignorar completamente como as outras espécies estão produzindo os ecossistemas em que nós vivemos. Eu não conheço muito sobre o debate em relação à questão do tempo nas sociedades indígenas, mas eu conheço algo que diz que fala da temporalidade desses povos como uma temporalidade cíclica, circular, em vez de uma temporalidade completamente unidimensional também, orientada a crescer, desenvolver, progredir, etc., ignorando que esse progresso, que esse crescimento tem limites físicos, né, materiais. O Bruno Latour, no livro dele, Onde Aterrar, eu não sei como foi publicado se foi publicado ou como foi publicado em Portugal, em inglês é Down to Earth, e no Brasil foi publicado como Onde Aterrar. Ele fala bastante disso, né, dos limites dessa temporalidade modernizante da modernidade. Enfim, eu acho que eu não sou biólogo, não conheço em detalhe a teoria evolucionista, mas o pouco que eu conheço
o que eu conheço disso é que as diferentes espécies elas vão construindo, elas vão encontrando soluções de adaptação para conseguir habitar, viver em diferentes ambientes. Não é essa evolução não é no sentido de, às vezes, como o discurso darwinista é tomado, como, né, algo que leva apenas a certas espécies mais fortes conseguirem sobreviver. Enfim, não sei se como eu falei, eu não conheço tão profundamente a discussão sobre o tempo nas sociedades indígenas, mas existe essa noção, eu não lembro agora, eu posso procurar depois, existe essa noção de tempo circular, ou de tempo em espiral, ou de tempo cíclico, em oposição a um tempo linear. Obrigada, acho que foi esclarecedor, acho que me fez pensar um bocado mais, talvez mais de transformação, não é? Não tanto no sentido de evolução linear, não é? Mas de uma transformação, porque o tempo corre, não é? Então há transformação, mas não talvez nesse sentido limitador. Sim, isso é muito legal, assim. Inclusive para pensar a presença dessas pessoas indígenas nessas sociedades que se descrevem a si mesmas enquanto modernas, né? E que se descrevem assim em diferença a eles, né? Que seriam, sei lá, povos atávicos ou agarrados a um passado, ou que não evoluem, ou que não se transformam. A própria natureza, tem um historiador indiano, o Dipesh Chakrabarty, que ele discute essa diferença entre história humana e história natural, ele tenta desconstruir a distância entre essas duas histórias e falar de como a natureza também ela tem um tempo profundo. Mesmo as espécies não humanas, as espécies vivas não humanas, elas também estão em transformação, elas também estão numa constante transformação e aprimoramento dos seus modos de viver. Obrigado, Rosário. Mais comentários, mais perguntas? Eu queria fazer só um pequeno comentário. Boa tarde a todos. Parabenizar, né, professor Rui e Carolina por essa oportunidade. Parabenizar também o Renan pelo artigo. Eu queria só comentar, eu ainda não li a obra, Queda do Céu, mas diante do que o Renan trouxe, né, de citação e de proposta, tem uma passagem aqui que eu achei muito interessante sobre isso da ecologia, né, desse conceito, e me pareceu que o Schopenhauer fala mesmo, né, desses termos, como a ecologia, como um conceito mesmo criado, né, por esse branco, para poder explicar um pouco dessa situação, por exemplo, né, de cada vez mais a Terra está quente, então esses termos, né, que é utilizados nesse contexto. E aí me fez pensar como essa questão da terra-floresta, para eles é tão natural estar conectado com, enfim, com toda a natureza, com toda a floresta, entendendo todas as coisas. E parece que a gente se desconectou, né? E agora, né, está havendo uma reconexão, até na academia mesmo, né? Como a própria pesquisa da Carolina, eu também estou um pouco enveredada nessa pesquisa aí com as plantas. Então, fiquei a pensar aqui, né? Quero poder ler a obra. Fiquei pensando nisso, né? Mas que bom que também parece-me que o Schopenhauer ele faz uma associação a esses conceitos, né? Como ecologia e outros, para poder até explicar o que ele mesmo quer dizer diante do entendimento que ele tem, né? Enfim, que todos eles têm com a natureza e com a floresta. Aí fiquei pensando um pouco nisso. Aparecida, você está no doutorado, está pesquisando sobre plantas, quer compartilhar mais sobre o que é que você tem encontrado sobre as plantas? Na verdade, eu pesquiso sobre, especificadamente, a jurema, né? Apesar que cito também um pouco de outras plantas psicoativas, como a ayahuasca, né? E também tem uma vivência dentro desses rituais, já participei de muitos rituais, tanto com a jurema quanto com a ayahuasca, e
né? No mestrado, eu pesquisei mais sobre rituais com a Jurema, em contextos terapêuticos, né? Lá em Sergipe, que é meu estado. E aí fui percebendo, né, além do ritual em si, um pouco, né, da planta, né, esse elo central, né, esse significado que as plantas vão tendo mesmo. E, claro, foi também um contexto mais urbano que eu pesquisei, que agora aqui em Portugal também estou, né, amadurecendo mais esse campo. Então, eu percebo que as plantas, elas vão realmente trazendo esse entendimento, essa conexão, né, com a natureza mesmo, com a gente, o autoconhecimento, né, da gente se perceber. Então, é isso, é um pouco do que eu estou, né, adentrando aí nesse mundo acadêmico, de entender esse universo. Tem umas pesquisas recentes falando sobre os modos de comunicação das plantas e como elas trocam informação através das raízes. Isso é bem interessante. Por exemplo, Zé, na minha pesquisa com o cacau, eu entendo que quando... Deixa eu só... que meu notebook está acabando a bateria. Deixa eu só conectar aqui o cabo. Só um minuto. Claro. Na minha pesquisa com cacau, em experiências que eu tive indo para a roça com meu pai, eu percebi que existe, né, os trabalhadores do cacau, eles conseguem identificar certos modos de expressão das plantas, né, que as plantas se expressam pela cor das folhas, pela consistência dos frutos, ela tem uma expressão física, que os pássaros, outras espécies também conseguem identificar. Isso foi algo que eu encontrei também na obra do... Esqueci agora o nome dele, mas o livro é How Forests Think. Esqueci o nome do autor. How Forests Think. Como as florestas pensam. Esqueci o nome do autor agora. E ele comenta alguma coisa sobre isso, que ele pega elementos da semiótica. Acho que isso pode te interessar, inclusive, assim, não sei, talvez sirva. No primeiro capítulo ali, ele pega elementos da semiótica de Charles Peirce e usa isso para pensar a semiótica das plantas e de outras espécies. E como essas outras espécies conseguem identificar signos, expressões umas das outras. Elas têm um modo de comunicação entre elas. Interessante. Inclusive, a Jurema, só para fechar a ideia, a especificidade de Jurema, né, que pelo menos é muito presente nos rituais lá, é a preta, né? Então, a Jurema preta, existe a vermelha e a branca. Então, até isso, né, as cores também de cada árvore, de cada espécie, e até a extração, né? Como também isso vai resultar, os níveis de DMT da preta, ela é muito mais alta do que as outras. Enfim, então, interessante. Obrigada, eu anotei aqui para ver se eu consigo achar. Obrigada, Renan. Exponha. Muito obrigado. Carolina, podes falar também um pouco sobre como é que o trabalho do Renan, de certa forma, se conecta com o teu? E falar-nos um pouco da tua pesquisa? Sim, só explicar que eu estou com a câmera desligada porque a minha internet não está muito estável, então se começar a cortar alguma coisa, por favor, me avisem. Bom, a minha pesquisa conversa um pouquinho com a pesquisa da Aparecida, também estou estudando... Inicialmente o foco seria ayahuasca, mas agora eu acho que o foco é xamanismo, um xamanismo amazônico, como ele acontece aqui em Portugal, porque existe essa dinâmica de xamãs que vem, principalmente da Amazônia, que vem celebrar, conduzir cerimônias, né, aqui em Portugal e na Europa como um todo, né, mas meu foco é aqui em Portugal. E como que essa prática, ou como não, né, na verdade, e se essa prática contribui de alguma forma para
para uma transformação, uma conscientização da relação com o meio ambiente, com a natureza, né? Do homem com a natureza, tanto de forma a comatar sintomas de ecoansiedade, dessa tristeza e depressão que vem a partir dessa realidade da crise climática, tanto também como para entender se, a partir dessa prática do xamanismo, as pessoas começam a ter um comportamento mais consciente em relação à natureza, e se isso gera algum tipo de transformação, né? Então, segue essas duas linhas aí, tanto essa linha um pouco mais psicoativa, né? De forma de deixar as pessoas mais saudáveis, quanto também de uma forma mais prática, se as pessoas... enfim, é uma proposta, uma intenção. Ainda não estou bem iniciando e começando a entender esse movimento aqui, mas a ideia, assim, eu também li Queda do Céu, foi um livro, acho que marcador divisor de águas para mim. Acho que eu estou aqui por conta desse livro. Foi muito marcante todo o conteúdo, né, que ele traz de uma forma tão bem expressa, vamos dizer assim. E quando eu li o artigo, eu fiquei muito interessada também nessa transposição do xamã para um novo território, porque ele conta no livro, né, que ele encontra os espíritos desse novo território, que ele tem diálogos, às vezes até combates com esses espíritos. E então um dos interesses da minha tese também é entender se esses xamãs indígenas que moram lá na Amazônia, que estão imersos lá, quando ele vem para cá, se eles também têm uma nova forma de dialogar com os espíritos desse novo território, como que acontece essa territorialidade cósmica, né, vamos dizer assim, e se isso interfere de alguma forma na prática deles. Acho que a essência é entender se eles sustentam todos os céus, né? Se quando eles vêm para cá, eles também sustentam os céus aqui. E por isso essa linha de transformação das pessoas que praticam isso, ou se não, ou se são só turismo religioso e não tem impacto nenhum. Uhum. Tudo uma... Eu estou só no início. Muito interessante. Deixa eu compartilhar algumas coisas contigo aqui. São fantásticos estes momentos de partilha e de encontro. Já agora vou talvez incentivar a Alexandra e a Joana também, que estão aqui, a intervirem e a partilharem o que quiserem. Força! Em relação ao sonho, que o sonho Yanomami é muito ligado à experiência da Yancoana, né? O xamã, ele tem um sonho induzido pela Yancoana. Talvez vocês já conheçam, mas se não, tem esse livro, O Desejo dos Outros, da Hannah Limuja, uma etnografia dos sonhos Yanomamis. E sobre os indígenas vivendo em sociedades não indígenas, tem o James Clifford, esse livro Returns, que é Become Indigenous in the 21st Century. James Clifford. Eu ainda não li esses dois livros, mas eu também me interesso pelo debate. O Copenau, ele publicou um outro livro, essa é a edição francesa, que em português foi traduzido como O Espírito da Floresta, Yanomami, eu não sei falar francês, né? L'Esprit de la Forêt, não sei falar. Mas é um outro livro que foi publicado esse ano, é O Espírito da Floresta, também Copenau, junto com Bruce Albert. Uhum. Esse último eu também já tenho aqui na minha lista, ainda não tive a oportunidade de ler. Acho que é outro livro, quem sabe, Renan, nos possa depois falar sobre ele, não é? Sobre esse livro, fica aqui lançado o desafio. E também, porque não, vir a Lisboa e encontrar-nos precisamente para discutir esse novo livro do Copenau e do Bruce Albert.
Uhum. Seria um prazer ir para Lisboa. Eu fui aí 2 vezes, é uma cidade que eu gosto muito, voltaria muitas vezes, adoro Lisboa. Espero que tenhamos essa oportunidade. Com certeza, espero que sim, vamos criar essa oportunidade. Rosário, queres falar também tu um bocadinho sobre a tua pesquisa? Como? A Estou Rosário, a sim. provocar a Rosário também. Claro que também tem várias entidades, certo? Entidades de Sim, outros mas tipos. não me faça isso, eu fico muito atrapalhada, não me sinto Força, capaz de Rosário, estar. Não, e é que eu também, é que eu ia já mandar uma mensagem que eu vou ter que sair, eu tenho que ir buscar o meu neto. Parece que é de propósito, mas sinceramente, bem, eu não sei o que é que eu posso, só para não parecer que não quero realmente dizer nada. Eu estou a fazer um trabalho de licenciatura e o meu tema foi o olhar, portanto, sobre no fundo a minha ideia é olhar para uma aldeia no interior de Portugal, mas através da paisagem. Então esse foi o meu ponto de partida, não é? No fundo, eu tenho 2 temas que me interessam muito. Por um lado a natureza, o qual é algo que faz parte dos meus interesses, e por outro lado também novas formas de sistemas, chamemos-lhe assim, não me quero chamar desenvolvimento, mas novas propostas, não é? Esta ideia de novos paradigmas. Então é um bocado isso que eu estou a tentar, através desta oportunidade, não é? Através deste olhar sobre uma aldeia, na expectativa também de, no final, ter um ponto de partida de algo que seja mais para o futuro, não é? De outra forma de estar, de outra forma de... E o que eu tenho, ainda hoje quando estive a falar com o professor, não é? E aquilo que está mais forte neste momento, do que eu tenho investigado, é de facto esta importância de nós olharmos para o lugar para onde nós estamos. Este é o nosso ponto de partida, é onde nós estamos. É aquilo que nos rodeia, não é? E a partir daí construir qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa pequena, não é? E podemos ter a ousadia de fazer diferente. Uhum. Sim. Então, olha, é o que eu posso partilhar e agora estou mesmo Obrigado, atrapalhada Rosário. porque tenho que sair. Então, eu agradeço imenso, eu gostei muito, mesmo muito da palestra e da sua exposição, e vou ler o livro, Uhum. e ler o seu artigo também. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Rosário. Obrigada. Bom, quase passou assim 1h30, poderíamos estar aqui mais 1 hora a falar. Vamos convidar o Renan para vir a Lisboa, nos encontrarmos pessoalmente, tem sempre uma dinâmica, uma energia que flui, ainda assim eu acho que fluiu tudo de uma forma espetacular, com grande partilha, com grande interação entre todos. Foi muito informal, os encontros da linha até a geração também eles próprios informais, também para quebrar um bocadinho esta ideia da Torre Marfim da Academia, de que há este formalismo. Resta-me agradecer não só ao Renan por ter aceito o nosso convite, vamos criar a oportunidade para estarmos juntos em Lisboa, que corra tudo bem no seu percurso e desejo os maiores sucessos pessoais e profissionais ao longo desse caminho. Agradeço também a presença de todos, particularmente à Carolina, por ter sugerido, por ter incentivado e feito que este evento acontecer. Permitam-me só agradecer também institucionalmente, não só ao CAP, particularmente à doutora Catarina Fernandes, que se encontra aqui connosco, mas também à doutora Daniela Pereira, do secretariado do CAP, bem como à direção do CAP, e também à área de comunicação e marketing do ISCS, que fez o cartaz e que nos ajudou na divulgação deles. Obviamente que estes eventos não são só organizados por nós, há toda uma equipa, há todo um conjunto de pessoas. Foi um prazer, mais uma vez, e seguramente que nos voltaremos a encontrar. Permitam-me também já anunciar o próximo webinar, que vai ser no dia 23 de junho, dedicado à gestão das áreas protegidas
uma perspectiva comparativa, como é que é no Brasil, como é que é em Portugal. Okay? Estão desde já convidados e convidadas a participarem. Mais uma vez, um grande abraço, Renan, estamos em contacto, vocês também, e tudo bom. Até à próxima. Fiquem bem. Muito obrigada. Tchau, Obrigado. obrigada. Só isso.